Pai do Senhor, irmãos. Então, hoje eu tô aqui no monte. Tô aproveitando aqui para gravar o módulo 11, do nosso estudo do IEP. Vou estar mostrando para vocês um pouquinho aqui do local e aproveitando já para deixar o curso aí gravado para vocês. Que a gente vem para buscar mais de Deus. Esse lugar aqui é uma benção. Irmãos, estamos aí, módulo 11. Nesse tema de hoje, nós estamos estudando as cartas aos Hebreus, no capítulo 11. E, na verdade, é o capítulo 11 todo, mas eu vou ler aqui a partir do 32 até o versículo 40. Irmãos, o tema de hoje é Descodificando a Mente dos Heróis da Fé. Eu fazendo um levantamento sobre os heróis da fé, eu percebi que eles têm algo em comum. Mentalmente falando, eles têm características semelhantes. Então, descodificando a mente dos heróis da fé. Como nós vamos entender isso? Vamos entrar na mente deles e entender a forma que eles pensavam, O que motivava, onde tirava tanta motivação, inclusive para morrer. E gostaria de ler para vocês aí a galeria dos heróis da fé. Bom, não vou falar para vocês aqui quem foram os heróis da fé, porque no meu ponto de vista, quando o apóstolo Paulo menciona os heróis da fé, na verdade ele está listando alguns, mas quando ele vai chegar no versículo 32, ele diz, faltar-me-ia tempo, para enumerar todos os heróis da fé. Então o apóstolo Paulo deixa claro que na verdade são inumeráveis os heróis da fé. Foram grandes homens e mulheres que fizeram feitos extraordinários a ponto de serem considerados heróis, Eu gostaria de deixar para vocês também aí um incentivo para que vocês estudem mais. O nome do livro é Heróis da Fé, os 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, E realmente, irmãos, é extraordinário, ver a motivação desses homens e mulheres. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender os feitos dos heróis da fé. Por que eles se tornaram heróis? Eles não se tornaram heróis porque eles venceram na vida, porque eles conseguiram ser prósperos ou porque eles tiveram grandes feitos pessoais. Não, eles se tornaram heróis porque eles despiram-se de si mesmo e investiram a sua vida na obra de Deus por pessoas. Então, uma pessoa para ser chamada de herói da fé, ela precisa entender, no primeiro momento, a necessidade de doação, Em outros módulos, desde o início, a gente está falando aqui de doação. O evangelho é doação. Você precisa se doar para alguém. O evangelho é movimento. Nós falamos isso nos primeiros módulos. O evangelho é doação. Não adianta você se considerar cristão se você vive, por si mesmo. Eu vou no monte, mas eu oro para mim mesmo. Eu estou sempre na igreja, mas a minha intenção é minha família. Primeiramente, vamos ler aqui em Hebreus, o capítulo 11, versículo 32, eu vou ler até o 40. Ele diz assim, o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, se puseram em fuga aos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até mesmo cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Bom, irmãos, a gente vê claramente que essa leitura a gente poderia dividir de duas partes. Primeiro, ele começa a contar as vitórias que eles alcançaram, Ele vai dizendo,
venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, né? Vai falar que conseguiram apagar a força do fogo, escaparam e várias coisas favoráveis. Mas em contrapartida, na segunda parte ele vai começar a dizer a forma que eles passaram por isso. Ele vai dizer, e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, ou seja, né, eles não tinham nada financeiramente falando. Então, a gente consegue perceber, o primeiro ponto, o que os heróis da fé têm de comum é a doação da sua vida. Nós conseguimos observar que eles não se colocavam na primeira pessoa, né? Eles estavam ali com o intuito de um bem maior, né? A nível social. Então, todos eles passaram por grandes provações, obtiveram muitas vitórias ao longo desse caminho, desse trajeto, mas, contudo, passaram também por escárnio, por provações de ter que colocar a sua própria vida em risco. Eles sabiam esperar o tempo certo de agir e o tempo certo de parar. Ou seja, nós vemos que aqueles homens, eles tinham uma única crença, uma única entrega, que era uma entrega total em Deus. Parece um pouco óbvio isso, mas não é. Porque muitas das vezes nós temos crença em muitas das coisas. E a gente tem crença no que? A gente tem fé na nossa força física, a gente acredita que a gente consegue, a gente acredita no nosso potencial, ou até mesmo, não, fulano vai me ajudar, alguém vai fazer algo por mim. E as pessoas acabam depositando a sua fé em qualquer outras coisas e se esquecem de depositar extremamente a sua fé em Cristo. Que os heróis da fé têm de comum é exatamente isso. A extrema perseverança de passar por grandes danos e não se corromper, e não romper a sua fé, e perseverar até o resultado final. E mais, eles estavam dispostos a morrer se fossem precisos. Ninguém hoje em dia fala mais disso, a gente não vê cristãos extremista a esse ponto. A gente vê muito pregação de autoajuda, muita pregação falando de como você viver melhor, ou seja, a terra, essa esfera, ainda está no primeiro plano para os cristãos da nossa atualidade. Mas se você enxerga os cristãos primitivos, você começa a perceber que a vida deles não estava depositada nessa esfera e nem em nenhuma vitória imediatista, mas eles estavam completamente entregues a uma ressurreição. Estavam completamente entregues a viver uma vida para Deus, inteiramente, a ponto de que se para Deus, em nome de Deus, fosse preciso morrer, assim como Sansão, eles fariam. Por mais que Sansão estava vivendo um percurso de queda e a sua vida emocional estava diretamente afetando a sua chamada em Deus, por fim, ele percebe a necessidade de retomar a sua chamada em Deus. E ali, ele como guerreiro a qual foi chamado, a Bíblia vai dizer que ele matou muito mais com a sua morte do que em vida. Qual que era a chamada específica de Sansão? Ele era guerreiro, ele estava ali para vencer a guerra. Se a sua chamada era vencer a guerra e fazer que o povo fosse livre, então o que Sansão tinha que fazer? Proteger o povo, não proteger a sua própria vida. E ali ele havia perdido toda a sua força por ter rompido a sua vida com Deus, né? Em nome de um sentimento. Por um momento ele retoma as suas forças através de uma oração que ele faz a Deus, pedindo a Deus que Deus recobrisse ele com as suas forças, para que ele derrubasse aqueles dois pilares no intuito de perder a própria vida. Aí você vai dizer para mim, se foi suicídio ou foi sacrifício? Então isso é um tema para o nosso próximo capítulo, né? Para o nosso próximo módulo. Não vou falar aqui hoje, só quero deixar essa pergunta no ar. Sansão derruba aqueles dois pilares através de uma oração, e a Bíblia vai dizer que ele matou mais com a sua morte do que com a sua própria vida. Ou seja, o seu feito de morte foi maior do que o seu feito em vida. Para nós que não estamos vivendo numa guerra, e nós não fomos chamados para batalhar literalmente numa guerra física, isso não representa muita coisa. Mas a chamada dele era essa, e ele precisava fazer isso, e ele fez. E contudo, ele está na galeria dos heróis da fé. Poderia falar também aqui de Raabe. Sabemos que ela era uma pessoa que estava do lado oposto da vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo adorasse um único Deus. Ela fazia parte de uma sociedade altamente pagã.
que adoravam diversos deuses, inclusive a conduta de vida que ela tinha, nós sabemos que ela vivia numa conduta de vida de prostituição. Mas por fé, ela resolve decidir acreditar naquelas palavras a qual ela ouviu e acreditar naquele Deus de Israel e na promessa que Deus de Israel daria livramento a ela e a família dela se ela protegesse aqueles homens. Através dessa atitude, ela rompe as suas barreiras e as suas próprias crenças, a qual ela já tinha dentro de uma construção da sua vida inteira, para acreditar naquela promessa do Deus de Israel. E ali ela protege os homens de Deus e, contudo, ela entra para a galeria da fé, né? O apóstolo Paulo cita ela como uma herói da fé. Não somente isso, mas também ela passa a fazer parte da linhagem de Jesus. Então, ela foi altamente honrada pela sua atitude de fé. Irmãos, eu quero falar para vocês aqui os efeitos colaterais de você ter fé. Por mais que existem vários, mas eu quero citar apenas um. O efeito colateral da fé é o sofrimento. Você vai dizer para mim, parece uma coisa muito pesada, muito ruim de se entender. Mas como eu disse para vocês no módulo anterior, o sofrimento, a dor, ele tem um intuito, não é à toa. Ele tem um intuito. Assim como Tomé de Aquino, ele vai dizer que Deus permite o mal porque ele consegue tirar um bem muito maior do mal, para que o bem maior seja tirado de dentro dele. Então é difícil de compreender, mas é real. E Deus faz isso. Todas as vezes que você for testado em fé, você vai precisar passar por uma provação para que você seja lapidado e para que a sua fé seja ativada. Se você não estiver precisando de nada, como você vai agir em fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Se você já tem algo por vista, se você já tem algo em mãos, isso não é chamado fé. Fé é aquilo que você ainda não consegue ter. Então você precisa passar por um caminho de dor, um caminho de provação, para que você seja ativado em fé. Também as cartas aos Hebreus vai falar da galeria dos fracassados. Vamos ver alguns elementos aqui da galeria dos fracassados. Caim, por exemplo, né, que ofereceu uma oferta sem fé, ou os contemporâneos ali do tempo de Enoque, também os contemporâneos de Noé, os contemporâneos de Abraão, né, Isaú e muitos outros. Sabe o que eu quero te mostrar com isso? Da mesma forma que existiu os heróis da fé, que romperam em fé, também existiu aqueles que tiveram a oportunidade de romper em fé, mas se colocaram em primeira pessoa. Irmãos, é fácil você identificar a diferença entre os heróis da fé e os que fracassaram em fé. Sabe qual é a diferença? É a maneira que eles se dedicam com a sua vida. Irmãos, o que os heróis da fé tinham de comum entre eles? O que eles tinham de comum entre eles é a dedicação e a herança que eles esperavam. Todos eles estavam em busca de uma herança. Que herança é essa? A ressurreição. Se você ler a carta que o apóstolo enviou aos Hebreus, do capítulo 11, ele está falando claramente sobre a ressurreição, o tempo inteiro. Eles morriam, eles davam a vida em morte, por quê? Porque eles não amavam a própria vida? Todo mundo quer se proteger, todas as pessoas. Mas é porque eles amavam a ressurreição a mais, acima da própria vida. Eles tinham uma esperança da pós-vida. Muitos aceitaram a morte por amor do evangelho e são nossos heróis silenciosos, né? E a igreja está de pé até hoje, todos esses anos, por conta dessas pessoas que se doaram, né, como sacrifício vivo em prol do benefício da palavra de Deus. Irmãos, eu quero, para finalizar aqui, deixar para vocês o código da fé dos heróis. Então vamos lá. O que eles tinham de comum aqui para finalizar? Nenhum deles colocaram a sua vida como prioridade, mas sim a perfeita vontade de Deus. 2. Nenhum deles correram da morte, antes colocaram sua vida em risco. Então todos eles não tiveram medo de morrer. Todos eles aceitaram a vontade de Deus em primeiro lugar. 3. Todos eles tinham pleno conhecimento da sua chamada e propósito de vida. Por exemplo,
João Batista, ele tinha plena convicção da sua chamada, né? Isaías havia profetizado, lá em Isaías 40, no versículo 3, havia profetizado sobre uma voz, um que viria, e seria a voz que clamaria no deserto. E esse era João Batista. Só que quando João Batista vem, ele declara que ele era a voz que clamava no deserto. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no 23, ele afirma: eu sou a voz que clama no deserto. O que eu quero te mostrar com isso? Eles tinham plena convicção da sua chamada. Um herói da fé, ele tem plena convicção de quem ele é em Deus. Eram confiantes e determinados, tinham total consciência das suas imperfeições, né? Assim também João mesmo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27, ele diz: virá um que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Ou seja, ele reconhecia a sua pequenez, mesmo sabendo da sua chamada e a grandeza da sua chamada. Eles nunca quiseram destaque como heróis. Eles se doaram como heróis, mas sem esperar o resultado de heroísmo. Eles fizeram por amor e totalmente por amor, dando sua própria vida. Lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 21, no versículo 11, ele foi avisado através de uma revelação de que ele seria preso. Mas ele não estava preocupado com a sua prisão. Mesmo assim, ele foi em contra a prisão. Mesmo sabendo que se ele fosse para aquela cidade, ele seria preso, ainda assim ele foi. Porque o amor que ele tinha pela promessa de Deus, pela obra de Deus, era muito maior do que a sua autoproteção. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês fiquem com essa palavra, né? Estamos a um módulo de finalizar. Nós vamos abrir outras turmas no futuro, né? E espero que Deus te dê essa oportunidade de participar também. Irmãos, fiquem na paz. Espero que vocês entendam. Coloque a vida de vocês na posição que vocês sabem que Deus espera. Amém? Fique na paz.